Bora lá então para resolver as questões? Eu vou deixar vocês no chat aqui do ladinho e jogo na tela aí, ó. Eu e o queridíssimo Matheus, que é o homem que manda no estúdio hoje, essa é a dobradinha, Matheus e Thiago, Thiago e Matheus, ele vai jogar na tela aí, questão número 1. Bora lá? Acerca do direito administrativo, julgue o item a seguir. A jurisprudência, deixa eu ligar a canetinha aqui para a gente já fazer as anotações pertinentes. Então, bora lá. A jurisprudência não é fonte do direito administrativo. Calma lá, jovem, respire e vem comigo. Quando estamos a tratar desse tema aqui, ó, fontes do direito administrativo, faz o esqueminha que vai ficar mais fácil, ok? A ideia de você organizar o seu material também é extremamente importante para a sua preparação. O professor passa o bizu, passa o conceito, mas a forma com que você vai assimilar essa ideia é você quem define. Perfeito? Então faz o teu caderninho aí, ó. Quando a gente fala em fontes, nós temos as chamadas fontes primárias, ok? Fontes primárias e fontes secundárias do direito administrativo. Secundárias. Ok? A ideia, a nomenclatura que ajuda, fonte primária, fonte imediata. É o primeiro lugar que eu vou me valer, eu vou utilizar para conhecer sobre direito administrativo. Quais são as fontes primárias, professor? Anota aí. Nós temos a ideia de leis, ok? Sendo consideradas fontes primárias do direito administrativo. Muito embora, diferentemente de outras matérias, tá? O direito administrativo não é igual ao direito penal, direito processual civil. Essas matérias jurídicas, elas são codificadas. Eu tenho um código de processo civil, eu tenho um código penal. Já no direito administrativo não tem código. Ah, então essa porra é bagunça, professor? Nananina, não. Lembre-se, meu querido, que quando estamos a tratar de direito administrativo, a gente tem que pensar que o direito administrativo serve para regulamentar, normatizar as relações que existem dentro da própria administração, dos seus órgãos, dos seus agentes, de todas as suas estruturas, e também a relação da administração com os particulares. Para que isso seja possível, preciso ter lei. Fechou? Essa é a ideia básica, essa é a ideia primária sobre o direito administrativo. Então, muito embora eu não tenha um código administrativo, eu tenho uma porrada de legislação que trata sobre temas que envolvem direito administrativo. 8.112, Lei 9784, a gente tem as leis no plural, né, de licitações, a gente tem a lei antiga 8666, tem a nova 1433, tem um monte de coisa, fechou? Mas você tem que ter a ideia que o direito administrativo toma por base leis. Muito cuidado, porque dentro dessa expressãozinha aqui, ó, leis, a gente tem que incluir aqui, ó, Constituição Federal de 1988. Nós temos que incluir os princípios, ok? Administrativos, que aparecem na Constituição, mas aparecem também em outras legislações. Nós temos que anotar aqui, ó, as leis em sentido estrito, ok? Em sentido estrito. Como assim, professor? Lei em sentido estrito? Essa expressão, essa terminologia é no sentido amplo, porque abrange Constituição, princípios, mas abrange lei também. Lei ordinária, lei complementar, perfeito? Que são aquelas situações em que eu preciso de todo um processo legislativo. Fechou, professor. E além disso, a gente inclui aí, ó, os atos normativos. Tá? Isso aqui é uma corrente mais moderna. Por que eu esquematizei isso aqui, ó? Porque eu quero que você consiga enxergar, legal? Que as leis são consideradas o que? Fontes primárias.
fontes diretas, fontes imediatas. Fechado? Beleza, professor. Só lei que serve para o direito administrativo? Negativo. E aí a gente vem para as chamadas leis, fontes secundárias. E aqui nós temos 4, tá? Ó, nós temos a doutrina, nós temos jurisprudência, nós podemos considerar aí como fontes secundárias as súmulas e, não menos importante, os costumes. Fechou? Bate o print aí, ó. Bate o print. Perfeito? Anota. Por quê? Só com esqueminha a gente já encontrou a resposta da nossa primeira questão. Beleza, professor. Só que vai um pouquinho além, tá? Não fica na decoreba. Você entendeu que dentro do direito administrativo eu preciso de lei como fonte primária. Leis, Constituição, princípios, leis em sentido estrito e atos normativos. Como fontes secundárias, ou seja, eu parto do pressuposto que eu já tenho uma lei, mas para auxiliar na compreensão e na aplicação do direito administrativo, eu tenho outras fontes, as chamadas fontes secundárias. O que é doutrina? Pensa num camarada que manja sobre o assunto, aquela tua professora que é tão cranícola, tão inteligente, que ela escreve sobre o assunto, ela pensa, ela cria conteúdo sobre o assunto. Quando a gente fala na área do direito, a gente tem o quê? Doutrina. São grandes pesquisadores e pesquisadoras, estudiosos e estudiosas que pensam, que raciocinam, que escrevem sobre o direito administrativo. Fechou? O que é jurisprudência, professor? Os tribunais, tá, que fazem parte do sistema do judiciário do nosso país, eles julgam, tá? Você leva um fato, um conhecimento de um tribunal, de um juiz de direito, e ele vai fazer o quê? Julgar. Perfeito? Quando a gente tem vários julgamentos, tá, dos tribunais superiores, tanto do STJ quanto do STF, perfeito? Nós temos a chamada jurisprudência. São várias decisões judiciais proferidas pelos tribunais de maior relevo no nosso sistema judiciário e que eles formam a jurisprudência, tá? Então, decisões judiciais reiteradas no mesmo sentido. Perfeito? Essa é a ideia de jurisprudência. Como que o Poder Judiciário decide sobre determinado tema? Perfeito? É mais ou menos essa a ideia. Igual a súmulas. Súmulas o quê? É um resumo de jurisprudência. Fechou? Uma situação é tão levada à apreciação do STJ, do STF, que aí o tribunal ele vai lá e edita uma súmula, tá? Ele coloca lá a questão da súmula 473 do STF, por exemplo, que fala do princípio da autotutela. Perfeito? A administração pública pode revogar um ato inoportuno, inconveniente ou anular um ato ilegal ou ilegítimo. Isso aí está sumulado. Também é fonte do direito administrativo. Perfeito? Em relação aos costumes, né, aquela prática reiterada, habitual de determinada situação, pro direito administrativo também pode ser enxergado como uma fonte secundária, mas ainda assim é considerada fonte do direito administrativo. Perfeito? Fechou? Bateu o olho aqui, volta para o enunciado. Ele está falando aqui, ó, jurisprudência não é fonte do direito administrativo. Pô, essa situação está errada porque é fonte. Se a questão tivesse, né, fazendo a distinção, pô, jurisprudência é fonte primária, aí estaria errado. Jurisprudência é fonte secundária, mas ele nem foi além. Ele só perguntou, jurisprudência é fonte? Sim. Beleza? Sim. Por quê? Tá aqui, ó. Tá no nosso esqueminha aqui. Então, leis, doutrina, jurisprudência, súmulas e costumes, todos sendo considerados fontes do direito administrativo. Estamos bem? Tranquilos? Vamos ver aqui, ó. Se, tá, eu deixei o contato aqui, mas se tiver dúvida em relação à questão, professor, nunca vi essa desgraça.
Deixa aí. Ah, eu já estou cansado de ver. Próxima, deixa aqui o comentário, beleza? Tá dentro, no gabarito tá fora, beleza? Show de bola, material, concursos. Bom dia, Ana Paula aí, ó. Bom dia. Sapé, na Paraíba. Grande Paraíba. Ah, o Francis, eu agradeço o material, merece likes. Obrigado, Francis. Eu que agradeço a sua presença e participação. Bora para a próxima? Tá na tela. Com relação ao direito administrativo, julgue o item a seguir. O direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem órgãos, agentes e atividades públicas, que tendem a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Então, olha só, várias terminologias muito empregadas no direito administrativo. Professor, eu tenho que, pelo menos, no mínimo, ter um contato, né? Saber o que significa cada um. Mas olha só, se você tem essa ideia que eu vou esquematizar para você bem claro na sua cabeça, vai te ajudar muito em todas as questões de direito administrativo. Quando a gente fala de Estado, tá? Ele pode ganhar uma perspectiva, né? A nomenclatura, a gente tem Estado, governo, administração pública. Tudo depende do contexto da questão. Eu estou utilizando essa palavra Estado no sentido amplo. Leia-se administração pública, máquina estatal. Perfeito? Essa é a ideia. Por quê? O que eu quero que você tenha em mente? Quando o Estado ele desempenha suas atividades, ele precisa seguir regras, senão vira bagunça. É igual funciona aí na tua casa, pô. Você sabe que lá em casa, pelo menos, é assim, né? Quem manda? Dona Onça. Mas não tem nem dúvida disso. Ela é quem dita as regras. Se eu não as sigo, aí o problema é meu. Aí vai ficar ruim para mim. Da mesma forma, os meus filhos têm que seguir o que a Dona Onça fala. Beleza? Para que funcione as coisas lá em casa, a gente tem que ter regras mínimas de convivência. Dentro do Estado, da máquina pública, funciona da mesma forma. Perfeito? A ideia sejam estipuladas previamente é uma necessidade da administração, é uma necessidade do Estado. Porque você bem sabe que vigora dentro do nosso sistema jurídico administrativo o chamado princípio da legalidade. Eu tenho que ter lei para que a administração possa fazer alguma coisa. E aí é que está o detalhe. Quer ver como casa a ideia? Volta aqui comigo, Deus. Olha só, quando eu falo que tem que ter lei, muita gente fala, lei, beleza, qual que é o número da lei? Calma. Se você lembrou que a fonte primária são as leis, no sentido de estarem abrangidas Constituição, princípios, leis, estrito sensu e atos normativos, acabou. Você mata a ideia. Lei em sentido amplo, exatamente, professor. Eu preciso de lei para que o Estado possa se organizar consigo mesmo em relação aos seus agentes, aos seus órgãos, a toda estrutura que compõe o Estado, perfeito? E também para que seja estabelecida uma regra, sejam, né, no plural, estabelecidas regras em relação aos particulares. Particulares. Ok? Particulares. Por que os particulares estão embaixo do Estado, professor? Porque existe uma relação de verticalidade. O Estado, ele atua internamente e externamente. Quando o Estado atua frente à população, frente aos particulares, ele precisa traçar regras que submetam os particulares, tá? Para que funcione as atividades dos particulares, tá? Mas sempre pensando quem, sempre buscando, almejando o quê? Alcançar interesse público, interesse da coletividade. É por isso que o Estado, quando ele impõe regras, ele o faz de forma vertical em relação aos particulares. Perfeito?
que é o que a gente chama, né? São as regrinhas do chamado direito público. O direito administrativo, ele é ramo do direito público. E o que significa direito público, professor? Significa justamente o quê? Regras jurídicas específicas que são aplicadas quando eu tenho o Estado como um dos interessados. Qualquer atividade, qualquer situação que envolve interesse do Estado, leia-se, interesse da coletividade, eu aplico as regrinhas de direito público, que são, obviamente, diferentes das regras de direito privado. Fechou? Beleza? Então, se liga nessa ideia aqui, tá? Porque quando a gente fala de direito público, a gente lembra, perfeito? Que existem regras especiais, tanto a ideia de prerrogativas, quanto de sujeições, deveres especiais, prerrogativas, quanto sujeições especiais. Sujeições especiais. Beleza? O conjunto dessas prerrogativas e sujeições dá-se o nome de regime jurídico administrativo. São regras especiais que eu aplico para todas as situações que envolvem o interesse do Estado. Leia-se o interesse público. Perfeito? Fechou? Beleza, professor. Vamos voltar para a questão aí, ó. É exatamente o que está sendo tratado aqui, né? Ó, é o conjunto de princípios jurídicos, tá? Show de bola, que regem órgãos, agentes, atividades públicas e que tendem a realizar o quê, ó? Concreta, direta e imediatamente, os fins desejados pelo Estado. Quais são esses fins? Finalidade, vou colocar aqui, ó, finalidade pública ou interesse público. Perfeito? É exatamente essa a ideia. Por isso que o nosso gabarito está corretíssimo. Perfeito? Tranquilidade. Vamos ver como é que está aqui, ó, a galera. Seleção de monitores, beleza, Patrícia? Aqui, ó, Seraes, ótima aula, beleza, grande, Seraes. Patrícia está falando aqui, ó, decisões repetitivas. Eu acho que é no contexto lá a questão da jurisprudência, né? Então a ideia, Patrícia, é exatamente essa. Quando os tribunais eles vão decidindo sobre uma mesma matéria, da mesma forma, adotando a mesma linha de raciocínio, a gente tem vários julgados, várias decisões judiciais no mesmo sentido. Isso é chamado jurisprudência. Fechou? É exatamente essa a ideia. A jurisprudência ela pode ser modificada, beleza? Assim como a lei, assim como a Constituição, não tem problema nenhum, perfeito? Mas perceba, a jurisprudência ela vai sendo construída pouco a pouco, tá? Não é pegar uma decisão de um desembargador, de um ministro e falar, isso aqui é jurisprudência. Não, são reiteradas decisões no mesmo sentido, perfeito? Legal, Marina, show de bola. Vamos para mais uma então? Avançar? Vamos lá, tá na tela aí, ó. Com relação ao direito administrativo, julgue o item a seguir. O governo é a atividade política e discricionária. Vamos sublinhar aqui, ó. Governo circular é atividade política e discricionária e tem conduta independente. Enquanto a administração é atividade neutra, normalmente vinculada à lei ou à norma técnica e exercida mediante conduta hierarquizada. Olha só, muito interessante. A gente acabou de ver a questão, tá? Contextualizei para você, Estado, particular, regras de direito público. Fechou. Só que olha só, a questão, ela exige o conhecimento do candidato em que sentido? Nós temos dentro do direito administrativo, três expressões que, repito, dependendo do contexto, a gente precisa saber diferenciar. Nós temos o Estado de um lado, perfeito? E aí a gente coloca aqui, ó, governo. E aqui do outro lado, a gente vai colocar a administração pública. Administração pública.
qual que é a ideia? Muito embora sejam terminologias que encontrem distinção, elas fazem parte de um todo, perfeito? Quando eu utilizo essa expressão Estado aqui, ó, no sentido, né, de República Federativa Brasileira, né, da bagaça chamada Brasil, você vai se lembrar o quê? Que o Brasil, ele tem um governo, tá? É o braço político, perfeito? São aqueles camaradas que vão ser eleitos para que eles possam traçar diretrizes gerais, políticas públicas. Vou pegar um exemplo aqui na área da seguridade, na área da saúde, na área da segurança. Quem faz e dita e pensa e formula essas regras é o governo, que não deixa de ser o braço do Estado. Beleza, professor. Então, quem que é a cabeça? O governo. Mas quem vai lá e executa? Quem coloca a mão na massa? Tá? A administração pública. Com base nessas diretrizes traçadas pelo governo, eu utilizo a administração para concretizá-los. Beleza? Então, quem vai pensar, discutir sobre, né, onde serão feitos investimentos, tudo isso é competência do governo. Perfeito? Já quem vai colocar a mão na massa, tá? E aqui não vai ficar fazendo juízo de valor, não. Por isso que a atividade é a chamada atividade neutra. Por quê? Segue o que está na lei. Lembra lá do princípio da legalidade? Se o governo já discutiu, já formulou lei em determinado sentido, quem coloca em prática? A administração pública. Fechou? Simples assim. Perfeito? Essa é a ideia. Então, quando a questão contextualiza essas expressões de forma a diferenciá-las, a caracterizá-las, o bisuzinho para a sua prova é esse. Quem pensa, tá? Quem vai planejar, governo. Quem coloca a mão na massa, a administração pública, através dos seus órgãos, através dos seus agentes, das suas estruturas. Fechou? Beleza? Volta para a questão aqui, ó. Volta para o enunciado. Olha o que ele está falando, ó. Governo é atividade política, olha aqui, e discricionária. Lembram lá das diretrizes, questões de políticas públicas? Quem vai pensar sobre? Governo. Fechou? E tem conduta independente. Legal. Enquanto a administração é atividade neutra, por que é neutra? Ela não vai ficar fazendo juízo de valores, ela vai pegar uma regra que tem e aplicar o caso concreto. Essa é a ideia da legalidade em sentido estrito, que a gente chama. Perfeito? E aí ele fala, normalmente vinculada à lei, norma técnica exercida mediante conduta hierarquizada. Quando a gente fala em administração pública, a gente pensa num escritório gigante, perfeito? Que manda quem pode, obedece quem tem juízo, fechou? Ou você acha que você vai chegar lá, né? Vai passar no concurso público, vai chegar de líder, igual a gente fala aqui no Sul, chega de líder, tchê. Né? Óbvio que não, pô, você vai ter alguém acima de você, hierarquicamente falando. Não tô dizendo nada, né, de esdrúxulo, que você vai poder virar chefe um dia, se cumprir os requisitos, né, para você galgar aí outras posições superior, hierarquicamente falando, tem problema nenhum, mas você não vai chegar de chefe, perfeito? Porque existe toda uma hierarquia dentro da administração pública para o seu bom funcionamento. Inclusive, a gente vai ver, né, dentro do tópico lá de poderes administrativos, um dos poderes é exatamente o poder hierárquico. Perfeito? Então, essa questão aqui, ó, gabarito corretíssimo, certinho. Fechou? Fez a distinção, não aprofundou muito, pegou o bizu aqui do professor, vai acertar a questão dentro desse contexto. Tranquilidade? Próximo. Com relação ao direito administrativo, julgue o item. Apenas a lei, em sentido lato, pode ser tida como fonte de direito administrativo? Professor, não entendi essa porra aqui, que sentido lato? O cara já está latindo na prova. Se liga, irmão. Olha só a ideia. Conceito sentido lato, é o sentido amplo. Qual que é o sentido amplo? Tá aqui, ó, fonte primária. Beleza? É só o sentido amplo que eu adoto em relação à fonte primária? Não. Tanto que você anotou no seu esqueminha que dentro
dessa palavra, a gente tem que extrair o quê? Tudo isso aqui. Em sentido amplo, eu utilizo só a lei. Beleza? A lei, sentido geral, sentido amplo. Mas se eu especifico, se eu vou aprofundar, se eu pego uma lupa e coloco nessa palavra, o que eu enxergo aqui, ó? Dentro desse sentido amplo? Constituição, princípios, leis em sentido estrito, tá? Então, o lato é amplo. Lato sensu, expressão latina. Stricto sensu, sentido estrito. Lei propriamente dita, tá? Lei ordinária, lei complementar. E aí a gente também tem os atos normativos. Essa aqui ficou fácil, né, professor? Pô, já estava esquematizado, a gente já tinha visto em outro. Então, perceba, o mesmo tópico que envolve, tá, várias questões. Se você tem uma visão macro do assunto, pô, igual eu falei no início do nosso bate-papo, você vai resolver 7.995 questões, você vai acertar praticamente todas, se você compreender o raciocínio. Fechado? Essa aqui tá tranquilinho, né? Ó, então, voltar apenas, falou apenas a lei em sentido... Não, sentido largo não. Sentido estrito estaria correto, tá? Uma das fontes, lei em sentido estrito. Mas ele reduziu aqui, né, a aplicação do sentido da expressão. Perfeito? Por isso que o nosso gabarito está errado. Fechou? Avança. Mais uma. Acerca do direito administrativo, julgue o item a seguir. O sistema administrativo ampara-se basicamente nos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e da indisponibilidade do interesse público pela administração. Se liga, tá? Essa questãozinha aqui é básica, mas ela salva a sua vida. Salva a sua vida na hora da prova. Por quê, professor? Se você lembrar quais são os dois princípios basilares do direito administrativo, a sua vida fica infinitamente mais fácil para a assimilação dos outros conteúdos. Como assim, professor? Quando a gente fala do direito administrativo, você já sabe que ele é amparado pela Constituição, por leis, por princípios, por atos normativos. Beleza. Mas eu tenho dois pilares, tá, que sustentam o direito administrativo. Mais especificamente, o regime jurídico administrativo, que são justamente esses dois camaradas aqui, ó. Supremacia e indisponibilidade. Indisponibilidade. Estes princípios, eles não estão nem escritos de forma expressa na Constituição, mas tamanha é a relevância deles para o direito administrativo e são considerados os dois pilares que dão sustentação a essas regras. Qual que é a ideia da supremacia do interesse público? Lembra lá que eu esquematizei? O Estado e particular, o interesse público prevalece sobre o interesse privado. Senão não ia funcionar. Ia ser muito difícil a administração pública querer organizar a bagaça chamada Brasil e falar, ó, faz se você quiser. A gente sabe, brasileiro é um povo alegre, festivo, é amistoso, mas na hora de cumprir regras, meu amigo, é difícil, é um povo tinhoso, né? Você já deve ter ouvido aquela expressão, putz, proibido é mais gostoso. Né? A gente tem que se despir um pouco desse pensamento aí tacanho, mesquinho, mas infelizmente ainda é difícil você desapegar de uma coisa que é a sua em prol do coletivo. Né? Você fala, professor, então vai lá, né? Deixa de exercer suas atividades, né, em benefício da coletividade. Isso acontece todos os dias na administração pública. A administração pública limitando, regulamentando, tá, atividades particulares em prol da coletividade. Essa é a ideia da supremacia. Fechou? Senão não ia funcionar a bagaça aqui. Em contraponto, a ideia da indisponibilidade, ela está baseada no quê? Se a administração, volta aqui comigo, ó, Matheus, se a administração pública e o governo, né, que são conjuntos que formam o Estado, eles representam o interesse público, o interesse da população,
O Estado, o governo, a administração, eles podem fazer o que eles quiserem? Ah, vamos vender agora, vamos dilapidar patrimônio aqui, vamos gastar mais do que precisa. Pode fazer isso? Não. Por quê? Porque o interesse, os bens, o patrimônio não lhe pertence. Pertence ao povo. Perfeito? Por isso que a administração pública, quando quer vender lá uma viatura, tá? Vai fazer leilão de viaturas sucateadas. Em regra, ela tem que fazer o quê? Licitação. Dever de listar. Ela não pode dar. Por quê? Ela não pode dar uma coisa que não é dela. Ah, professor, mas não usa. Beleza, mas segue as regras do jogo. Fechou? Então é exatamente essa a ideia de indisponibilidade. A administração pública não pode abrir mão, não pode dispor de alguma coisa que não lhe pertença. Não é dela, é do povo. Sacou? É uma balança, é ponto e contraponto. Aqui não é supremacia, prerrogativa. Aqui indisponibilidade, sujeição, para você equilibrar essa relação aí. Perfeito? Fechou? Então, ó, volta para a questão. Tá falando o sistema administrativo, tá? Se aparecesse aqui o regime jurídico administrativo, certo também. Basicamente é pautado o quê? Pela supremacia e pela indisponibilidade. Gabarito corretíssimo. Fechou? Como estamos? O Igor está perguntando aqui, ó, a live vai ficar salva? Meu querido, muito provavelmente a aula com a resolução das questões, ela vai ficar disponível na plataforma do AlphaCom para quem é assinante, perfeito? Que aqui, sempre quando o Alpha faz eventos, é modo Faustão, é quem sabe faz ao vivo o Locobicho, fechou? Maria aqui está tranquilo, Patrícia também a net, dá uma calibrada na net aí. E a Patrícia fala, não, mas a minha é gato, professor. Toca lá no vizinho, fala, pô, paga aí, né, ó, internet. Patrícia, a gente não pode abrir mão do seu cargo e bens da administração. É isso, Patrícia. A ideia basicamente é essa. Ele não pode vender, doar, alugar, dispor de uma coisa que não é dele. Beleza? A partir do momento que você se torna um agente público, você atua em nome, em prol da coletividade. É exatamente essa a ideia. Perfeito? Fechou? Anota tudo. Exato. Anota, anota. Bora para a próxima. Julgue o item que se segue acerca da administração pública. Pública, professor. Se liga, mandar uma pública, né? Prova oral, imagina? Ainda bem que não tem prova oral, né, no INSS. Vamos lá. Na análise da moralidade administrativa, pressuposto de validade de todo ato da administração pública, é imprescindível avaliar a intenção do agente. Então, como diria Jack, o Estripador, vamos por partes. Calma, jovem, tá? Embora o enunciado seja curto, aqui a gente tem que construir um raciocínio. Parece simples, mas toma cuidado. Fica na tela aqui comigo. Se liga, ó. Quando ele está falando na análise da moralidade administrativa. Quando a gente fala em moralidade administrativa, que está lá, né, inclusive inserido no rol do artigo 37 caput da Constituição, a moralidade é um dos princípios constitucionais da administração, a gente tem que ligar o quê? Vou fazer até aqui na nossa tela, tá? Ó, a ideia de moralidade sendo considerado princípio, você pode linkar aí, ó, a essa ideia, tá? A ideia de honestidade, a ideia de probidade. Que é probidade, professor? Honestidade, né? Ser probo é ser correto, ser honesto. Legal? Lealdade também pode aparecer aí, ó, lealdade. Ou no sentido ainda de boa fé. Ok? Boa fé. Perfeito? Então são expressões que normalmente podem ser ligadas à questão de moralidade administrativa. Eu não vou ficar discutindo aqui a moralidade do particular e moralidade administrativa. Não é essa a ideia. Não é nem isso que está sendo perguntado. Então, normalmente, as questões que envolvem moralidade, elas envolvem o quê?
conhecimento do candidato sobre o agir de forma correta, honesta, proba, íntegra, leal por parte da administração, leia-se, por parte do agente público. Perfeito? Legal, professor. Só que olha o detalhe aqui. Entendida essa primeira parte, segue. Ele fala, ó, na moralidade administrativa, pressuposto de validade de todo ato da administração pública. Pô, boa-fé é pressuposto das ações, dos atos praticados pela administração? Sim, é pressuposto. Fechou? Ou você vai falar, ah, não, pode fazer baseado na má-fé ali, né, na malandragem. Não, não faz sentido nenhum. Perfeito? Só que depois da vírgula, né, o que pode confundir o candidato é essa palavra aqui, ó, é imprescindível. Imprescindível derruba na hora da prova. O que significa imprescindível? Imprescindível significa indispensável. Eu não posso se eu não tenho essa condição. Essa é a ideia, beleza? Então ele está falando é imprescindível, é indispensável avaliar a intenção do agente. Vamos dar um exemplo prático para traduzir o que está escrito no enunciado? Professor, eu entendi. Eu sou um agente público, tá? Passei lá para técnico do INSS e agora eu estou desempenhando as atividades que correspondem, né, ao cargo que eu ocupo, tá tudo lá na lei, sempre buscando o quê? O interesse público. Fechou? Essa é a ideia. Lembra do nome? Agente público, tá? Servidor público, empregado público. Tem toda uma série de classificação dos agentes, mas, via de regra, agente público tem por função servir a necessidade, a vontade pública. Essa vontade pública, esse interesse público, ele tem que ser alcançado. Fechou? Isso eu entendi. E aí eu vou além, eu te pergunto, você, futuro servidor do INSS, agente público do INSS, vai ter que dar pitaco sobre o que você acha certo, o que você acha errado? Mais ou menos é isso que a questão está perguntando, perfeito? Está falando que é indispensável avaliar a intenção do agente público? Pera lá, se eu sei que o agente público ele só faz aquilo que está escrito na lei, tem diferença o que ele pensa ou o que ele não pensa? Negativo. Volta aqui comigo. A ideia em relação à aplicação da lei é que a administração pública, ela siga o princípio da legalidade. Legalidade. O que isso significa, professor? Significa que ela só faz, ela só age quando houver expressa previsão em lei. Se coloca no lugar, está lá no INSS, chega o cara lá e fala, ó, eu preciso de uma perícia. Você está aqui, está fazendo atendimento ao público, está lá no balcão da repartição, você faz essa perícia aí para mim. Aí você vai ficar pensando, putz, eu sou do INSS, eu acho que é certo. O cara chegou aqui, ó, em cadeira de rodas. Só de bater o olho, eu já sei que ele vai ter o afastamento dele lá. Beleza? Ah, então vou deferir essa porra aqui. Perceba, a sua intenção, né, o que você achar certo e errado, não faz diferença. Por mais frio que pareça, né, essa situação, você tem que seguir o quê? A lei. E eu te pergunto, você ocupando o cargo de técnico, tem competência, ou seja, você tem atribuição para fazer uma perícia, um laudo, um exame médico? Negativo. Então mesmo que você ache, putz, é sério, a vozinha, né, tá precisando, né, de determinado benefício, né, vamos ter que encostar ela, né, igual o brasileiro adora falar, encosta aí no INSS, perfeito? Tua intenção em ajudar, não ajudar, não faz diferença nenhuma, fechou? Então volta aqui para o raciocínio da questão. Se você tem que ser, né, as suas ações como agente público tem que ser baseadas em honestidade, probidade, lealdade, boa-fé, independentemente da sua intenção, né, você, Paulo, você, João, você, Maria, você faz ou não faz, de acordo com o que está escrito na lei. Perfeito? Por isso que
o nosso gabarito está errado. Fechou? Porque está falando, é imprescindível avaliar a intenção do agente? Não, não é imprescindível, não é indispensável. Olhou para a lei, está na lei, pronto, faz. Essa é a ideia do princípio da legalidade. Fechou? Tranquilo? Mais uma. Julgue o item que segue acerca da administração pública. Em decorrência do princípio da impessoalidade, ó, outro princípio aí, as realizações administrativo-governamentais são imputadas ao ente público e não ao agente político. O que a questão está querendo saber aqui? Ó? A ideia, uma das vertentes do princípio da impessoalidade. Só recapitulando, tá? Quais são os princípios aplicados à administração pública? A gente tem os 5 princípios constitucionais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mas nós temos outros tantos. A exemplo, princípio da supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Tem mais princípios, professor? Tem. Se você quiser dar uma olhada lá, a gente tem razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, motivação, autotutela. Tem princípio para tudo que é gosto. Ah, preciso estudar todos esses princípios. Calma, pelo menos os mais importantes. Dentro do rol de princípios de maior relevância, os 5 que aparecem no texto constitucional. Um deles está aqui. A ideia da impessoalidade, ela pode adotar 3 vertentes, 3 raciocínios distintos. Quer ver só? E são esses 3 raciocínios que podem ser cobrados de você na hora da prova. Então, o princípio da impessoalidade, eu posso enxergá-lo sob 3 perspectivas, ok? Primeiro, ele veda a autopromoção do agente público. Segunda vertente, ele pode ser entendido como sinônimo de finalidade. E terceiro, como ideia, né, de isonomia ou igualdade. Como assim, professor? Você futuro agente público. Quando você faz porque você quer, você Tião, você Maria, você Joana, ou porque está na lei e você, se não fizer, corre o risco de se desligar da administração. A partir do momento que você estabelece um vínculo com a administração pública, você tem que cumprir o que está na lei, beleza? Ah, eu vou usar a lei para falar, eu sou o cara, eu sou foda? Pode? Não. A impessoalidade, sob a primeira perspectiva, veda a autopromoção. Não é você que faz. Você tem que fazer. Percebe a diferença? Então não adianta o cara falar, eu sou foda, eu sou melhor. Pode até ganhar prêmio, ser reconhecido lá no órgão onde trabalha, mas a ideia é você estar fazendo aquilo que a lei determina. Não é você como pessoa, mas sim você como parte integrante da estrutura da administração pública. Perfeito? E é exatamente nesse sentido que a impessoalidade veda a autopromoção. Porque não é você que faz, você João, você Maria. É a administração. Você apenas está o quê? Você é a ponta da lança. Você concretiza, você materializa aquilo que o quê? Que a administração quer. Que no final das contas é o quê? Interesse público. Qual que é a finalidade de você atuar conforme a lei? Buscar interesse público. E aí a gente enxerga a segunda vertente da impessoalidade. Ele é tratado como sinônimo de finalidade, porque qual que é a finalidade da administração? Buscar interesse público. Buscou interesse público, você não buscou o teu interesse, não buscou interesse dos seus amigos, de terceiros. Impessoalidade. Fechou? E aí também é tratado como sinônimo de isonomia, de igualdade, porque você tem que dar as mesmas condições àqueles que se encontram dentro da mesma situação jurídica. Fechou? Beleza? E é exatamente aqui, ó, o que está sendo descrito. Em razão do princípio, as realizações são imputadas ao ente público e não ao agente. Não é a pessoa, né? O cara. Tanto que
A gente fala em agente político, agente administrativo, são classificações dadas para aquelas pessoas que estabelecem alguma forma de vínculo com a administração. Não é a pessoa que faz, beleza? É a administração. Ela utiliza da sua estrutura para alcançar o quê? Sempre o interesse público. Fechou? Beleza? Então o gabarito dessa aqui, ó, correto. Bacana? Próxima está na tela. Julgue o item a seguir relativo ao ato administrativo. Como o sujeito do ato administrativo é aquele a quem a lei atribui competência para a prática desse ato, os institutos da delegação ou avocação não são aplicáveis no âmbito da administração. Então, olha só, aqui a gente já está enxergando uma questãozinha de ato administrativo, perfeito? Dentro do ato administrativo, você vai lembrar que o ato ele tem 5 elementos, 5 requisitos de validade, quais sejam? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. São 5 pilares que sustentam os atos administrativos. Competência também pode aparecer como sujeito, que é o que foi que apareceu aqui. O que é competência, professor? Quem, eu te pergunto, pode praticar o ato administrativo? Lembra do exemplo lá na questão da perícia, né, médica? Quem pode realizar perícia? O perito. É o cara que estudou medicina, né, estudou 19 anos lá para formar, graduar em médico e ainda passou no concurso tá, para perito do INSS. Beleza, ele pode? Pode. Porque a lei fala que uma das suas atribuições é a realização de exame pericial. Fechou? Beleza? Então, a ideia de competência está ligada. Quem pode fazer? A lei define quem pode fazer. De novo, princípio da legalidade. Se está na lei, quem pode fazer, beleza? Quem não está na lei não pode fazer. Raciocínio simples. Fechou, professor. Só que ele está perguntando, além do conceito de competência, a questão de delegação ou avocação. E aqui você tem que lembrar da Lei 9784 de 1999, os artigos 11 a 15. Tá? Mesmo se não aparece a lei do processo administrativo no âmbito federal, você tem que saber. Eu vou colocar aqui na tela, ó. Lei 9784 de 1999. Dá uma olhada entre os artigos 11 a 15. Artigo 15. Beleza? Por quê? Eles que vão tratar justamente de delegação ou de avocação. O que basicamente delegação e avocação, professor, que estão linkadas à ideia do poder hierárquico? É o agente público poder repassar o exercício das suas atribuições para um subordinado, ou chamar para si as atribuições do subordinado. Quando ele chama, o superior chama, é a vocação. Quando o superior, ou quem está em igualdade na posição hierárquica da administração, repassa a execução, aí a gente chama de delegação. Perfeito? Então, quando o chefe fala, ó, tenho muito serviço, eu preciso de ajuda, ele vai delegar aos seus subordinados a execução. Ele continua competente. Está fazendo, ó, faz, me ajuda a fazer. Beleza? Isso é delegação. Quando o chefe chama para si, é a avocação. Pode ser feito isso? Sim. Está lá nos artigos 11 a 15 da Lei 9784 de 1999. Então, quando a questão fala não são aplicáveis, errado. Fechou? Tranquilo? Próximo. Julgue o item a seguir relativo ao ato administrativo. Considerando que certos elementos do ato administrativo são sempre vinculados, não há ato administrativo inteiramente discricionário. Olha só, dentro dos atos, classificação dos atos, nós temos os atos vinculados e os atos discricionários. Ok? Discricionários. Aqueles 5 elementos que eu acabei de falar para vocês, a gente tem lá competência, tá? Vamos colocar aqui, ó, a competência. Opa! Vamos fazer aí, ó. Competência.
forma, finalidade, motivo e objeto. Eita, peraí que eu vou fazer caca aqui, ó. Manter, boa. Tinha que fazer caca, né, professor? Volta que não tá pronto. Aqui, ó. Tá difícil. Liga a canetinha, boa, relaxa aí. E o objeto. Objeto. Manter de novo, professor. Pera lá. Tá difícil. Aí, ó. Agora vai. Se liga, você. É só para ver se você tá esperto, né? O professor dá essas patinadas aqui para ver o cara, né? O Zé Osso tá quase dormindo, aí ele espera, o puto do professor lá, ele não vai para frente. Aí ele já aproveita e desliga o YouTube, né? Fala, mãe, não consigo mais estudar. Respira, volta aqui comigo. A ideia é o seguinte, nos atos vinculados, todos estes elementos são vinculados. Significa o quê? Não tem margem de escolha. Tudo vinculado. Está na lei. Qual é a competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Beleza? Já em relação aos atos discricionários, eu tenho competência, forma e finalidade também vinculados. Eu posso ter discricionariedade no motivo e no objeto. O motivo ou o objeto podem ser vinculados ou discricionários. Isso significa o quê, meu querido aluno? A discricionariedade reside aqui, ó, no motivo ou no objeto. Mas não necessariamente estes elementos têm que ser vinculados. Podem ser vinculados ou discricionários. Fechou? Beleza? E a gente acha aqui o quê? O nosso gabarito. Legal? Ele está perguntando aqui, ó, são sempre vinculados. Não há ato administrativo inteiramente discricionário. Perfeito? Não. Todos os elementos são discricionários? Não. Competência, forma e finalidade, mesmo nos atos discricionários, são vinculados. Fechou? Por isso que nós temos gabarito correto. Legal? Tranquilidade? Então avança para mais um. Julgue o próximo item a respeito dos atos administrativos. A autoexecutoriedade é atributo restrito aos atos administrativos praticados no exercício do poder de polícia. Cuidado, tá? Ó. Quando a gente pensa em ato administrativo, nós temos que lembrar dos 4 atributos, 4 características. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. São 4 atributos, características especiais que podem aparecer nos atos administrativos. A questão ela está restringindo, ela está falando a autoexecutoriedade. É só quando a administração pública desempenha poder de polícia? Negativo. Se eu estou falando que são atributos, características dos atos, existem atos administrativos que não são praticados no exercício do poder de polícia? Sim, né, professor? Pois é. Então ele está falando aqui, ó, que a autoexecutoriedade é restrito no exercício do poder de polícia? Obviamente que não. Perfeito? O que pode aparecer na sua prova em relação à autoexecutoriedade e à imperatividade é que estas características não aparecem em todos os atos administrativos. Aí, beleza. A ideia da autoexecutoriedade é que a administração pública possa colocar em prática, né, para que o ato possa produzir efeito imediatamente, independentemente de autorização do Poder Judiciário. Essa é a ideia. Isso funciona fora ou dentro do exercício do poder de polícia. Fechou? Beleza? Por isso que a gente tem um gabarito aqui erradaço. Legal? Deixa eu ver como é que tá o chat aqui, ó. Lilian Ramos, aqui, ó. Vixe, Pati. Exatamente. Aqui a Patrícia. Vixe, lembra da Pati, né? Os atributos da Pati. Exatamente esse o macete, Patrícia. Delegação não transfere titularidade, transfere apenas a execução, né? Não tem como você falar, se fosse transferir, delegação transfere a titularidade, transfere a competência.
O chefe ia chegar e falar, ó, tô transferindo minha competência para você, subordinado. Agora não precisa fazer mais nada. Não rola, né, Paty? É essa a ideia. Fechou, minha cara? Bora avançar, então. Próxima questão. A respeito de atos administrativos, julgue o item a seguir. A presunção de legitimidade, aqui ó, mais um atributo do ato administrativo, implica que cabe ao administrado o ônus da prova para desconstituir o referido ato. Perfeito, legal. Olha só, qual que é a ideia aqui? Você foi notificado num auto de infração. Você estava lá, sei lá, comercializando produtos eletrônicos, chegou o fiscal da prefeitura e te notificou. Você estava vendendo lá, né, não estava recolhendo imposto, sei lá, ISS. Beleza? Você vai receber, vai ser feito um auto de infração, perfeito? E você vai falar, vai receber lá no teu endereço, aquele ato administrativo foi formalizado através do auto de infração. Você recebeu uma multa lá. Quem tem que provar que estava certo? É a administração pública ou você? Simples assim. Essa é a ideia da presunção de legitimidade. A partir do momento que a administração manifesta a vontade, pratica um ato administrativo, quem tem que provar que não é o que foi dito pela administração é você. Ocorre a chamada inversão do ônus da prova. Perfeito? Tomou multa, quem tem que recorrer? Para falar que não estava falando celular, para falar que não estava vendendo, né, produtos sem o recolhimento devido de impostos. É você. Essa é a chamada inversão do ônus da prova. Por quê? Perceba, a administração pública, ela pratica, sei lá, milhões de atos administrativos por dia. Se toda vez que ela praticasse um ato administrativo, que ela manifestasse vontade, ela tivesse que provar por A mais B que aquilo é legítimo, legal e verdadeiro, a administração pública iria conseguir desempenhar suas atividades? Fala sério, né, professor? É por isso que ocorre inversão do ônus. Presume-se que o que a administração fez é legítimo, é verdadeiro e foi feito em conforme com a legislação. De novo, princípio da legalidade. Fechou? Se você não concorda particular, quem tem que provar é você. Beleza? É exatamente isso que estava sendo cobrado aqui na questão. Então, ó, a presunção de legitimidade. Só para lembrar, só para completar, vamos puxar aqui, ó, tá? Então, essa presunção, ela é uma presunção relativa. Por quê, professor? Porque admite prova em contrário. Concorda comigo? Mas quem tem que provar é você. E essa presunção dela decorre o quê? Inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova. Legal? Então quem tem que provar é você. Se você conseguir provar, aí você consegue desconstituir o ato administrativo. Beleza? Consegue anular a multa, enfim, né? O que estiver aí diante do caso concreto. Perfeito? Tranquilidade? Avança para mais uma. Acerca do ato, ó, várias questões, tá? Muito importante, o tópico. Fontes do direito administrativo, princípios do direito administrativo, a gente já viu algumas questões. Atos administrativos, não é que pode cair, não é que vai cair uma questãozinha. Ato administrativo é tema quentíssimo, tá? Conceito, atributos, elementos, classificação, espécies e formas de extinção, estes 5 tópicos aqui dentro do tema ato administrativo, pode estudar que vai cair sem sombra de dúvidas. Perfeito? Vamos para mais uma. Ó, acerca do ato, de novo, o ato administrativo pode ser perfeito, válido e ineficaz. Certo ou errado? Ah, professor, a ideia, né, dos plano de validade, de eficácia e de existência são planos que podem ser analisados de forma distintas. O que significa isso? Eu posso ter um ato que existe, né, tem lá, ele é perfeito, completou o seu ciclo de formação, competência, forma, finalidade, motivo e objeto, beleza. Ele é válido
porque ele atende os requisitos da lei, perfeito, só que ele não produz efeitos. Como assim não produz efeitos? Se ele existe, se ele está em conformidade com a lei, ele não produz efeitos. Pode ser um ato que tenha estipulado um termo para que possa, depois de atingido esse termo, comece a produzir efeitos. Beleza? Tem uma autorização da prefeitura para a utilização do espaço público. Só que essa autorização ela vai começar a produzir efeitos daqui 15 dias. Beleza? Então o prefeito pediu o ato e ele coloca a data lá. Sei lá, hoje é 1º de agosto, vai passar a produzir efeitos a partir do 15º dia do mês. Perfeito? Isso é um ato válido, perfeito, válido, mas ineficaz. Enquanto não adimplido o termo, ele não produz efeitos. Fechou? Beleza? Mesma coisa, eu posso ter um ato perfeito, inválido e eficaz. Pode acontecer? Pode. Completou o seu ciclo de formação, desrespeitou a lei, tem um vício, mas já está produzindo efeitos. Perfeito? Pode isso, professor? Pode, exatamente. Então é possível um ato perfeito, válido, mas que não produza efeitos? Certo, gabarito correto. Beleza? Bora para mais uma? Tá na tela. Julgue o próximo item a respeito dos atos administrativos. Em decorrência do princípio da autotutela, não há limites para o poder da administração de revogar seus próprios atos, segundo critérios de conveniência e oportunidade. Então se liga, tá? Ó, ele está falando aqui de mais um princípio. Vamos puxar aqui na tela mesmo. Ó. A ideia de autotutela, ela pode ser visualizada lá na súmula 473 do STF. Perfeito? Vou resumir a súmula, mas ó aqui, ó, súmula, jurisprudência, fazendo parte, né, das fontes do direito administrativo. Qual que é a ideia da autotutela? A administração pública, lá de acordo com a súmula, professor, ela pode revogar um ato administrativo e pode anular também. Beleza, anular. Ok? A revogação, ela leva em consideração análise de oportunidade ou conveniência. Conveniência. Ok? Em contrapartida, a anulação são considerados critérios de legalidade ou legitimidade. Legitimidade. Fechou? Beleza. O que significa isso? Vem comigo. Olha só, presta atenção. Tanto a revogação quanto a anulação são espécies de retirada do ato administrativo. Tá bom, professor, mas o que é retirada? Retirada é uma das formas de extinção do ato. A retirada pressupõe dois atos administrativos. Eu tenho o ato número 1 e o ato número 2, beleza? Ato número 1, manifestou vontade de administração pública. Vem um ato administrativo número 2 e retira o primeiro. Essa é a ideia da retirada. E nós temos 5 espécies de retirada: cassação, caducidade, contraposição, anulação e revogação. Só para relembrar a ideia aqui, perfeito? A anulação e a revogação, disparado, são as mais cobradas em prova. Mas no mesmo balaio, tá? Elas são espécies de uma mesma forma de retirada. Então eu tenho anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição. Só para lembrar. Beleza? Fechou. Na revogação, professor, a administração analisa o quê? Critérios de oportunidade e conveniência. Ela olha para o ato administrativo número 1 e fala, ó, não é mais oportuno, não é mais conveniente. E aí eu retiro o ato 1 com a prática do ato 2. Perfeito? Já na anulação, não. Ela olha para o ato 1 e fala, pera lá, deu merda, tem vício,
tá? Tem algum defeito insanável nesse ato número 1. Eu tenho que anular, eu tenho que retirar ele e apagar os seus efeitos. Essa é a ideia da anulação, baseada em critérios de legalidade ou legitimidade. Perfeito? Na revogação, a administração olha para o ato, fala, eu não quero mais, ele está bonitinho, beleza, né, perfeito, válido, eficaz, não quero mais. Eu preciso apagar os efeitos desse ato 1? Não. Por isso que a gente fala que na revogação eu tenho efeitos prospectivos. Efeito ex nunc, com N, beleza? Eu não apago aquilo que não está errado. Essa é a ideia da revogação. Já na anulação, olhei para o ato 1, deu merda, eu tenho que apagar a merda que eu fiz, eu administração. Então os efeitos da anulação são ex tunc, retroativos, porque eu tenho que apagar o que não foi feito em conformidade com a lei. Fechou? Deu para relembrar? Volta para a tela então. Tecidas as considerações, bora lá, ó. Em decorrência do princípio da autotutela, não há limites para o poder da administração de revogar seus próprios atos, segundo critérios de conveniência e oportunidade. Pega o sentido, o raciocínio que eu construí aqui. Olha para o ato 1. Beleza. Tá bonitinho, certinho, legal. Ah, mas mesmo assim eu vou revogar. Eu vou praticar o ato 2 e vou revogar. Tá, e se o ato 1 já cumpriu os seus efeitos? E aí? A revogação apaga os efeitos do ato 1? Não. Ou seja, eu tenho limite para revogar um ato administrativo? Sim. O exemplo que eu acabei de dar. O ato número 1 já produziu os seus efeitos. Beleza, tem como eu revogar? Negativo. Fechou? Por isso que a gente encontra o erro da questão. Está falando, ó, não há limites para revogar? Tem limites, beleza? Ato vinculado, por exemplo, não revoga um ato vinculado. O ato vinculado preencheu os requisitos legais. Legal? Beleza? Como é que eu vou revogar essa porra aí se não tem vício? Fechou? Essa é a ideia. Por isso que o nosso gabarito está errado. Bacana? Vamos ver se tem dúvidas no chat aqui. Bora lá, deixa eu ver, ó, não se delega cenoura, beleza. A Patrícia, só tá dando a Patrícia agora aqui, hein? Ligou o modo turbo, motherfucker, Kami Ha. É isso aí, Patrícia. Relação, revogação, interesse público, cassação, penalidade, ex-tunc, exato, somente administração. Ó, a Cerais colocou um ponto importante. No que tange a revogação do ato administrativo, se a administração pública, ela olha, tá tudo certinho, mas deixou de ser oportuno, deixou de ser conveniente, é a própria administração que revoga. Beleza, professor, mas o Poder Judiciário não pode fazer isso? Negativo. Judiciário não dá pitaco em oportunidade e conveniência. Fechou? Perfeito? Ah, mas eu ouvi falar que o Judiciário pode anular um ato administrativo. Aí está correto. Judiciário, mediante provocação, pode anular. Por quê? Porque o Judiciário faz controle de legalidade ou legitimidade. Então, revogação, só administração. Na anulação, a administração pode anular e o Poder Judiciário, desde que seja provocado para tanto. Perfeito? Exatamente esse o ponto aqui, ó, que a Seraias nos colocou. Grande Seraias. Show de bola? Quando eu molho o bico, ó, eu quero ler de onde vocês estão assistindo essa aula. Esse nosso bate-papo, na verdade. Vocês estão interagindo bastante comigo aqui, ó. E é assim que eu gosto. A Josi também tá aí. Coloca salve, tamo ao vivo também com o Cláudio. Olha o grande João Paulo, grande JP, nos prestigiando com a sua presença. Grande abraço, irmão. E bom vê-lo por aqui. Às vezes na correria do dia a dia, né? Os caras, as professores, fica tudo aquela putaria, né? SRV que a gente vê nos bastidores. Mas a maioria dos dias de gravação a gente acaba nem trombando uns com os outros aqui. O João faz alguns dias que eu já não o vejo de forma física, mas aqui, ó, tá aqui, ó, no mundo virtual. Estamos juntos. Grande JP. Show de bola. Vamos ver a Sandrinha e a multa na moto. O cara sem cinto, ele tem que se virar para provar que moto não tem cinto.
É mais ou menos assim, tá, Sandrinha? Porque assim, ó, eu entendi, né, a sacada aí, né, o tom jocoso. A ideia é, não pode, a administração, quando ela manifesta a vontade, que é o caso, né, do auto de infração, ela tem que respeitar requisito legal, perfeito? Então vai falar, pô, moto e cinto, né? Quem vai dizer? O cara tem que contratar o garupa para abraçar, né? Para fingir que é o cinto da moto. Imagina a situação, né? No mínimo estranho, né, professor? No mínimo. O Lustosa, que ele tem uma moto turbo Kami Hack, ele vem todo dia para o AlphaCon, ele vem, né? Ele contratou um cinto de segurança particular para ele. Bora, galera. Ó, Tiagão, salve, Rio de Janeiro, Maria Azevedo, Fortaleza, Wagner, Pernambuco, grande Maria Auxiliadora também, Fortaleza, Porto Velho, grande, ó, a galera de Fortaleza aqui, Juazeiro, Brasília, Dom Eliseu, no Pará, essa cidade aqui eu não conhecia, Grande Kelly, Dom Eliseu. Quem nasce em Dom Eliseu é o quê? Elisiense? Não sei. A Indra, de Minas Gerais, Macapá também, Bahia, São Paulo, né? Interior, capital, grande abraço. Loreto, Maranhão, Aracaju, Espírito Santo, boa! Recife. Que legal, né? Que maneiro ver, galera, cada um de um pontinho do nosso extenso Brasilzão velho de guerra, mas todos unidos no mesmo propósito, rumo à aprovação, INSS. Tá chegando, professor. Ah, já tem data. Calma, jovem, calma. Um passo de cada vez. A gente tem que olhar que ainda a gente tem um bom, excelente tempo aí para ajustar a nossa preparação. Perfeito? Vamos ver aqui, ó, professor. Como seria a administração agir de provocação na revogação? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas assim, ó. Uma das diferenças, tá? É que a administração, ela atua ex officio, independentemente de provocação, perfeito? Então, por exemplo, a administração pública deixou de ser oportuno, deixou de ser conveniente o ato, ela mesma, né, sem alguém entrar com a petição, fazer um pedido, nada, ela mesma pode revogar, tá? Ou ela pode ser provocada para tanto. Eu tenho uma autorização para utilizar o espaço público, foi o exemplo que eu dei, e falar, a administração não quero mais. E a administração, então tá bom, então eu vou revogar o ato administrativo. Ela foi provocada, foi cutucada, mas ela não precisa disso, beleza? Diferentemente do judiciário, quando vai anular. A administração pode anular, sem provocação também. Ela viu que fez cagada, anula. Mas o judiciário anular um ato administrativo, eu tenho que chegar no judiciário e fazer, ó, mandado de segurança, sei lá, ação de anulação do ato administrativo. O provocar no sentido de eu tenho que mexer com a jurisdição, tá? A ideia, o nosso sistema jurídico, ele é pautado pelo princípio da inércia na jurisdição. O juiz tem que ser provocado. Eu tenho que chegar para o juiz e apresentar uma situação de fato e ele vai me dar o direito. É exatamente nesse sentido aí. Beleza, doutora? Sandrião, o Detran montou um cara aqui em Brasília para estar na moto sem sim. Sensacional, né? Sensacional, você imagina, né? O cara tem que se explicar, beleza? Mas é aquela questão, né? Vai haver a inversão do... O cara tem que explicar o óbvio, né? A não sei que seja uma moto, sei lá, de 3 rodas com cabine, né? Vai saber se o maluco fez, né? Uma moto. Também tem dessa, brasileiro inventa, vou colocar cinto na minha moto, né? Ó, Aguinaldo, Santo Estevão, na Bahia, manda um alô, tá mandado, meu nobre. É isso aí, ó, era isso mesmo, só não soube uma pergunta. Show de bola, soube sim, tanto que nós nos entendemos aqui, tá, Seraias? Beleza? Ó, eu fazendo caca de novo. Bora voltar aqui, tem ainda mais algumas questões e o nosso tempo voa. Volta para a tela comigo aqui, então, enquanto eu molho o bico. Já dá uma olhada aí nessa próxima questão. Vamos lá, ainda em relação a ato administrativo. A administração pública pode anular os próprios atos quando eivado de vícios que os tornem ilegais, hipótese em que a anulação produz efeitos retroativos à data em que tais atos foram praticados. Putz, beleza, a gente já conversou exatamente sobre isso, gabarito corretaço. Então, olha aqui, ó, só para ficar na mente, tá? Eu tenho o ato 1, tá? Lembrando, o ato administrativo, o que é?
manifestação de vontade da administração. Então, praticou o ato 1 aqui, beleza. E a administração pública, ela olha para esse ato 1 e aí fala, fez caca, fiz caca. Beleza? Não podia fazer. Pedia multei o cara lá, né, que estava na moto, né, Sandrinha? Porque estava sem cinto. Mas moto não tem cinto, né? Falaram pro administrador lá, moto não tem cinto, pô. E, verdade, fiz merda. O que a administração pública faz? Ela anula, pratica o ato número 2 e esse ato número 2, ele retroage apagando todos os efeitos que decorreram desse ato 1. Não faz sentido? Se esse ato 1 é ivado de vício, ele é ilegal, ilegítimo, eu tenho que apagar essa porra. É o chamado efeito ex tunc. Vamos colocar aqui na tela, ó. Efeito ex tunc. Perfeito? Ex tunc, essa expressãozinha latina, ou também chamado de efeito retroativo. Se você lembrou por quê, né, qual que é a ideia? Pô, eu analisei, tem vício no ato. Eu tenho que tirar essa merda aqui, né? Tem que parar de produzir efeitos e tem que apagar todos aqueles que foram produzidos em decorrência de um ato eivado de ilegalidade, de vício. Então eu apago. Fechou? É exatamente o que está escrito aqui na questão. Pode anular os próprios atos, quando eivado de vícios, que os tornem ilegais. Muita atenção, porque várias questões eles vão tentar confundi-los. Em que sentido? Ele coloca a expressão anulação e aí depois ele joga lá, vai anular um ato que não é mais oportuno. Ou troca, ele vai falar, está revogando um ato ilegal, um ato viciado. Ele só vai trocar revogação e anulação, que são espécies de retirada, né? Forma de extinção do ato. Perfeito? Tem que ficar ligado nesse tipo de questão. Mais uma? Bora? A respeito dos atos, julgue o item. Poder judiciário pode revogar ato administrativo violador do princípio da legalidade administrativa. Olha só, de novo, a questão ela peca. Por quê? Porque ela está colocando aqui, ó, revogação, e ela atrela essa revogação a quem? Ao Poder Judiciário. Poder Judiciário não revoga ato da administração. Vamos esquematizar essa porra aí, professor, para nunca mais esquecer. Esse tipo de questão aqui despenca em qualquer tipo de prova, tá? Então nós temos aqui, ó, a administração pública, de um lado, ok? E nós temos o Poder Judiciário. Tá aqui, ó. Poder Judiciário. O outro, Judiciário. Ok? Lembrando, e aí puxando lá o conhecimento das aulas de Direito Constitucional, professor Dalpiva, professora Vitória, né? Eles vão falar, cada um dos poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, tem uma função típica, beleza? Foram criados para desempenhar funções típicas. A administração pública, poder executivo, administra. Poder judiciário, julga. Isso é importante porque quando o poder judiciário, ele vai dar pitaco naquilo que é feito da administração pública, obrigatoriamente ele faz análise de legalidade. Legalidade. Leia-se também, né? Legitimidade. Perfeito? Por quê? Porque ele tem por função típica julgar. O que significa julgar, professor? Aplicar a lei ao caso concreto. É isso que significa julgar. Ele pega uma lei que foi feita lá pelo legislativo, função típica do legislativo, faz lei. O judiciário pega uma lei que existe e aplica o caso concreto. Quando que ele pode, então, analisar legalidade e legitimidade? Quando a administração pratica um ato ilegal, um ato ilegítimo. É por isso que o poder judiciário, ele só anula. Anular, ok? Ele anula. Por quê? A anulação é que está linkada a aspectos de legalidade e legitimidade. O poder judiciário, ele não pode revogar um ato praticado pela administração. Por quê, professor? Porque a revogação,
ela faz análise de oportunidade e conveniência. Quem que analisa oportunidade e conveniência? Está aqui, administração pública. Esse é o chamado mérito administrativo. Ah, professor, então o executivo, qual que é a função típica dele, da administração? Administrar. Como que ele administra? Analisando o caso concreto, analisando oportunidade e conveniência. Simples assim. É por isso que ato praticado pela administração, quem revoga? A própria administração. Mas quem que pode anular? A administração, porque é ela quem fez, só que o Poder Judiciário também pode anular, porque ele tem por função típica analisar a legalidade e legitimidade. Faz sentido? Perfeito? Se a banca for um pouquinho além, ela pode trazer o seguinte sentido, ó. Ela pode falar que o Poder Judiciário, ele pode revogar atos praticados no seu âmbito. Como assim, professor? Você imagina lá o Poder Judiciário, beleza? Ele tem por função típica julgar, aplicar a lei ao caso concreto. Mas vez ou outra ele administra, vez ou outra ele legisla. Funções atípicas, professor. Exatamente. Quando o Poder Judiciário ele atua em uma função administrativa, sei lá, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco vai fazer contratação do servidor, vai abrir um concurso público para analista e para técnico. Isso é uma função de legislar, de julgar? Não, de administrar. É uma função atípica. O judiciário administrando o próprio judiciário. Concorda comigo? O presidente do tribunal, ele tem, putz, está faltando servidor, vamos abrir concurso, contratar mais, né? A galera está aposentando. Isso é uma função de natureza administrativa praticada pelo próprio judiciário. Aqui sim, ó, no exercício, chegou até a cair o pincel, né? No exercício de função administrativa, aqui o judiciário pode revogar. Aqui pode revogar, ok? De forma excepcional, porque aí ele praticou um ato administrativo e ele pode revogar, analisando os critérios de oportunidade e conveniência. Ficou claro a ideia? Então, muito cuidado. Fechou? Ó, o Diego está perguntando, esse assunto é sobre o quê? O Diegão parece que está meio perdido aí. Diego, você pegou, né, a aula aí, já estava iniciada, a gente começou lá com fontes, conceito, princípios, e a gente está batendo em atos administrativos agora, tá? Essa questãozinha aqui, especificamente em relação já à parte final do tópico, quando a gente estuda atos, tem uma ordem, tá? É para isso que o professor serve, né, professor? Dentro dessa ordem vai fazendo sentido. Por isso que é importante você seguir a ordem, tá? Do material que é disponibilizado para você. Fechou? Essa é a ideia. Meu velho, e se ficou com dúvidas, chegou depois, não tem problema nenhum. Tá aqui, ó. Entendi o gabarito de uma que eu não peguei aqui. Não tenha medo de ser feliz. Troca uma ideia, manda foto da questão. Ah, eu vi essa questão em outro concurso, também pode mandar, não tem problema nenhum. Fechou? Legal, deu uma travadela aqui, não? Estamos bem? Sim. Lívia, Anápolis, do Goiás, é isso aí, ó, grande estado. Show de bola. Avançando e já chegando ao final, tá, Diogão? A gente está fazendo uma análise de uma série de questões aqui. A gente vai para a próxima, tá na tela. Julgue o próximo item a respeito dos atos administrativos. O ato praticado por agente não competente para fazê-lo poderá ser convalidado discricionariamente pela autoridade competente para sua prática, caso em que ficará sanado o vício de incompetência. Então, olha só, aqui ainda estamos a tratar, né, do tópico final lá dentro da matéria de atos, relação à revogação, à anulação, convalidação. Essa expressão, a convalidação, o que a gente precisa lembrar para a nossa prova, professor? Vamos esquematizar aqui no próprio slide, ó. A ideia é que dentro dos atos
nós temos lá os 5 elementos, ok? Temos competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Motivo e objeto. Ok? E objeto. Presta atenção. A gente acabou de analisar que se o ato administrativo ele é eivado de vício, se ele tem um defeito, e o defeito ele pode existir em um desses 5 elementos que a gente pontuou aqui, nós estamos vendo aqui na tela, beleza? Se tem vício, cabe o quê? A anulação. Essa é a regra, tá? Só que a depender da gravidade do vício, presta atenção, a depender da gravidade, ou seja, se o vício não é tão grave assim, a administração pública pode saná-lo. O que isso significa, professor? Eu posso consertar, limpar. Manja aquela buchinha, pegar a parte verde, mandar detergente, né, que a mãe fazia quando a gente falava palavrão, quando era criança, esfregava a boca. Você pega o ato administrativo, dá aquela limpada no bicho, beleza? Para que ele possa ser mantido, preservado na órbita administrativa. É mais fácil arrumar do que ter que fazer tudo de novo. Concorda comigo? Dependendo na maioria das situações, vá? Então a administração pública, ela pode, dependendo do vício, se esse vício não é muito grave, é possível a chamada convalidação. Você vai arrumar, consertar, sanar o vício que existe. Perceba, essa convalidação, ela pode ser feita quando o vício for ou na competência ou na forma. Beleza? Então lembra, tá? A questão da convalidação, vou colocar aqui, ó, convalidação, ela pode ser realizada, é admitida no nosso sistema, perfeito? Desde que o vício resida ou no elemento competência ou no elemento forma. Ah, qualquer vício, professor? Não, dependendo da gravidade, perfeito? Se o vício é tão desgraçado que não dá para arrumar, aí eu tenho que anular o ato. Aí a gente continua com a anulação. Perfeito? Então, se tem vício na competência ou na forma, se não forem tão graves, eu posso convalidá-los. E é dentro desse contexto aqui, ó, que a gente entende essa alternativa, essa questão. Fechou? Volta para o enunciado lá, ó. O ato praticado por agente não competente, ou seja, tem um vício na competência. Concorda comigo? Para fazê-lo, poderá ser convalidado discricionariamente pela autoridade, caso em que ficará sanado, ou seja, consertei o vício no elemento competência. Maravilha, show de bola, gabarito correto. Existem algumas situações em que não é possível, mesmo sendo vício na competência, mesmo sendo vício na forma, é tão grave que não dá para arrumar, não dá para sanar, beleza? Por exemplo, quando a gente tem com uma competência exclusiva, tá? Ou tem um vício lá de usurpação de função, né? Que inclusive é crime. Aí é grave o vício, aí eu não consigo arrumar, consertar, beleza? Essa é a ideia. Próximo. Acerca dos poderes administrativos. Agora mudou a ficha, ó. Agora estamos a tratar de poderes. Julgue o item a seguir. Poder disciplinar é exercido pela administração pública para apurar infrações, então destaca, apurar infrações e aplicar penalidades, não somente aos servidores públicos, mas também às demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Quer pegar o bizu? Anota. Vem comigo aqui, ó, rapidinho. Quando a gente fala em poder disciplinar, isso cai muito em prova, tá? Para diferenciar principalmente do poder de polícia, se liga. Quando a gente fala em poder disciplinar, você vai ter que enxergar isso aqui, ó. Esses 3 pontos. Se liga. Vínculo jurídico especial. A gente vai ter que constatar uma infração
infração funcional, e aí, consequentemente, a aplicação de uma sanção. Leia-se, né? Penalidade. Enxergou isso aqui? É poder disciplinar. Beleza? Ah, foi um agente público que praticou a infração funcional. Tenho que apurar a infração, se constatada, eu aplico o quê? Sanção. Essa é a ideia do poder disciplinar. Vou aplicar advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria. Isso é a lei quem vai me falar, tá? Nós temos lá o regime dos servidores federais, a 8.112, que vai ser objeto de apreciação em momento oportuno. Mas, basicamente, do poder disciplinar, se achou vínculo jurídico especial, beleza, acabou, resolveu a questão. Tanto as estruturas que fazem parte da administração, quanto particular que atua em nome da administração. Uma concessionária, prestadora de serviços públicos, é um particular que tem vínculo com a administração. Se descumpriu o contrato, o que ela vai ter? Infração funcional. Se a infração funcional foi constatada, aplico sanção. Sanção que decorre do poder disciplinar. Fechou? Então, cuidado. Particular pode sofrer a aplicação do poder disciplinar? Pode. Se tiver vínculo com a administração, não tem problema nenhum. Fechou? Então, ele está falando aqui na questão, ó. Para apurar infrações, aplicar penalidades, não somente servidores, mas também as pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Só foi escrito de outra forma, mas se estão sujeitos à disciplina administrativa, significa que tem vínculo, significa que o nosso gabarito está correto. Perfeito? Legal? Ah, professor, mas tem aplicação de sanção, mas é para o particular. Particular não tem nada a ver. O cara que tomou multa lá porque não estava com cinto na moto. Isso é exercício do poder de polícia, tá? Quando eu não tenho vínculo entre a administração e o particular e eu tenho a aplicação de uma sanção, que na verdade é uma limitação de direitos, interesses ou liberdades, aí é poder de polícia. Fechou? Cuidado com esse tipo de questão aí. Perfeito? Olha, ó, falando em poder de polícia, tá aqui, ó. Poder de polícia é a atividade do Estado que consiste em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público e cujo exercício se condiciona à prévia autorização judicial. Pô, professor, tava bonito. Até aqui tá bonitinho, ó. A ideia do poder de polícia é limitação de direitos, interesses e liberdades do particular em detrimento ao interesse público. Eu limito o teu interesse em prol do benefício da coletividade. Essa é a ideia do poder de polícia, ok? Só que o erro da questão está aqui no final, ó. E cujo exercício se condiciona à prévia autorização judicial? Não. Poder de polícia, vamos colocar aqui, ó, poder de polícia, ele é discricionário, via de regra, tá? Ele é autoexecutável, autoexecutoriedade, né, que a gente fala, autoexecutoriedade, e outra característica, coercibilidade. Fechou? A ideia da autoexecutoriedade significa o quê? Posso eu, administração, interditar o estabelecimento que está comercializando carne estragada, sem ter autorização de juiz. Posso fazer isso? Pode, deve fazer isso, em prol da coletividade. Perfeito? Legal? Então o erro está no finalzinho, ó. Eu preciso de autorização judicial para o exercício do poder de polícia? Negativo, porque ele é autoexecutável. Bacana? Próxima questão, acerca do ato julgue o item. A alteração da finalidade do ato administrativo expressa na norma legal ou implícita no ordenamento da administração caracteriza o desvio de poder. Cuidado aqui, tá? Essa matéria aparece ora em poder, ora em ato administrativo, mas só para a gente fazer a distinção aqui, ó. A alteração da
finalidade. Finalidade do ato é elemento do ato. Beleza? Competência forma finalidade, motivo e objeto. Expressa na norma legal ou implícita no ordenamento, caracteriza o desvio de poder. A banca foi miserável, tá? Mas na maioria das vezes, sob a ótica do candidato, ela é, né? Ah, pegadinha, professor. Tem que ficar atento. Quando a gente fala em abuso de poder, estamos a tratar do tópico, né, de poderes, o abuso de poder, ele é gênero. Como assim, professor? É gênero? O abuso de poder é gênero e nós temos, por espécies, o excesso de poder, excesso de poder e o desvio de poder. Desvio de poder. Também chamado e mais conhecido como desvio de finalidade. Aí fica mais fácil, né, professor? O abuso de poder é quando a administração pública tem que agir e não age, ou quando ela não poderia agir e age, tá? Tanto de forma comissiva, fazendo alguma coisa, quanto deixando de fazer. E aí, desculpe, as espécies de abuso podem ocorrer mediante o excesso, tá? Que é vício lá na competência. Lembra que a gente falou de convalidação? O camarada, ele vai ter as suas atribuições, né? O cargo qual ele ocupa terá suas atribuições definidas por lei. Olho para a lei, não está lá escrito. Posso ou não posso fazer? Negativo. Princípio da legalidade. Só faço o que tiver expressamente na lei. Perfeito? Então, o excesso de poder é vício lá no elemento competência. O camarada que fez não poderia fazê-lo. Ou o camarada que eu digo, o agente público. Ou o agente público não faz, sendo que deveria fazê-lo. Também incorre no excesso. Perfeito? Vício no elemento competência. E já o desvio de poder, mais conhecido como desvio de finalidade, é o vício em qual elemento? Finalidade. Se você lembra que a finalidade do ato administrativo, a finalidade da atuação da administração é sempre alcançar interesse público, qualquer outro interesse diverso do interesse público caracteriza desvio de finalidade, desvio de poder. Fechou? Beleza? Vamos voltar aqui, ó. Então ele está falando justamente isso, a alteração de finalidade do ato caracteriza desvio de poder. Ele, né, aí ia ser fácil demais, né, se ele colocasse desvio de finalidade. Perfeito? Então, finalidade do ato, vício nesse elemento aqui, a gente tem o quê? Desvio de poder, desvio de finalidade. Fechou? Perfeito? Como estamos? Dá tempo mais uma para a gente encerrar. Legal? Deixa eu ver aqui, ó, sobre atos administrativos, a Maria. Será isso? Quando o Poder Judiciário dá pitacos em coisas que não são de sua área, ele está atuando de forma atípica. Cuidado, eu só vou fazer, eu entendi de novo sua colocação, será? Só cuidado, tá? Essa questão de pitacos, tá? Dentro das suas atribuições, das suas funções, sejam elas típicas ou atípicas, o judiciário, ele principalmente julga, né? Mas vez ou outra ele legisla ou ele administra, tá? Essa questão de pitaco, às vezes, o que a gente vê nos noticiários aí são entendimentos pessoais, tá? De magistrados, de ministros, querendo dar, né, o pitaco que você falou. Principalmente se tratando de cortes superiores, né? O STF, tá? O STF, ele faz parte do Poder Judiciário, mas ele tem uma acepção mais política também. Então é difícil, né, ele andar estritamente dentro dos ditames legais, constitucionais, por conta, né, dessa questão política. Abre, mas a gente não vai ficar divagando muito aqui não, beleza?
a prática é diferente da realidade, a teoria é diferente da realidade. Fechou? Quem mais? A Gleiciane também tá por aí, deixa o feedback da aula, bom? Deixa o like aí, ó, bora, né? Senta o dedo no like, quase 200 pessoas assistindo, te passar de 200 antes, maravilha, maravilha, um baita concurso do INSS, né? Muita gente se preparando aí, e a ideia justamente destes eventos proporcionados aqui pelo AlphaCom é auxiliá-los na preparação para a sua prova. Conte comigo, assim como os demais professores da casa. Eu, a professora Larissa também, né? Ela dá aula de Direito Administrativo, perfeito? O João Paulo que estava aqui assistindo também com a informática, tem o Lustosa com a RLM, tem Constitucional, pô, tem uma equipe foda aqui, sempre procurando auxiliar na sua jornada. Bacana? Fechou? Bora para a próxima, Marina? Não precisa melhor. Show de bola. Obrigado aí pelas gentis palavras. Vamos lá, então. Próxima e última questão, né, para a gente cumprir com o nosso cronograma aí, ó. Acerca do procedimento administrativo previsto na Lei 9784, julgue o item a seguir. Essa leizinha aqui que foi mencionada, né, em outra questão. A avocação de procedimentos administrativos decorre do poder hierárquico. A gente já conceituou aqui, né, ó, avocação. Só para a gente finalizar, ó, tá aqui o chefe, beleza? Chefe, tá aqui o chefe. Ele olha para o Juninho, quem que é o Juninho? Subordinado. Juninho, ok? Ele fala, putz, Juninho entrou agora, não tem experiência, tá fazendo, vai fazer merda. Ele olha pro Juninho e fala, deixa com o pai, pai resolve, né? Tipo Neymar, ele liga o modo, pai resolve, beleza? Eu vou fazer, a competência é sua. A lei fala que o seu cargo, né, dentro do seu cargo, é sua atribuição. Eu vou executá-la e aí você aprende com o pai e depois você faz. Percebeu? A ideia da avocação é exatamente essa. O superior hierárquico, ele chama para si a execução e não a titularidade. Ele não toma a titularidade. Titularidade é indelegável, é imprescritível, é improrrogável, perfeito? Intransferível. Então a ideia da avocação é exatamente essa. E olha só, a avocação, o chefe está em cima, o Juninho, hierarquicamente, eu não estou fazendo longe, né, de fazer um exemplo pejorativo. O Juninho, o nome do Juninho, só para você lembrar na hora da prova, o Juninho, perfeito? E ele está em uma posição dentro da administração hierarquicamente inferior. A gente já viu o poder hierárquico. A administração pública funciona com base na hierarquia. E aí o chefe chama para si, beleza? As suas atribuições, aliás, a execução das suas atribuições. E é exatamente o que decorre, como a questão fala aqui, ó, do poder hierárquico. Perfeito? A avocação necessariamente, o superior chama para si. Delegação, o superior pode repassar para o subordinado, ou se eles estiverem no mesmo grau hierárquico, beleza? Dentro da mesma estrutura, também existe delegação. Fechado? Então o gabarito aqui, ó, corretíssimo, 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 corretíssimo. Tranquilidade, tranquilidade? É isso, meus caros. A proposta para hoje era essa, com base na resolução de questões, principalmente, tá? A gente fez uma peneirada aqui sobre fontes, conceitos, princípios, atos e poderes. Fechou? Então fica aqui o meu agradecimento, meu muitíssimo obrigado. Grande abraço, fui.